dois. Olá, caríssimos ouvintes, aos nossos doutores Rafael Haddad, doutor Firmino Luz, né? A Rádio Bicuda. Nós estamos aqui para mais um tema que eu tenho certeza que todos vão gostar muito, né? Doutor Firmino hoje vai nos dar o prazer, né, da sua fala e conduzir um tema que é muito importante, principalmente nos dias atuais, devido à nossa ansiedade, a nossa angústia pelo dia a dia, né? Eu tenho certeza que ele vai nos comover com seus Oh esclarecimentos. my God! Nós, eu não existo sem Mas eu você. eu estou pensando em deixar para depois, hein? Vou fazer isso agora não, vou deixar para É, depois, hein, Firmino? O que acho que que você eu acha? vou seguir você, Rafael. É muito atraente essa Deixar para tua depois, né? proposta. Para que fazer agora se Semana que pode fazer amanhã? É, semana que vem, né? Que tal? O que vocês acham? Pode ser. Gente, deixo com vocês o mestre. Mestre Firmino, por favor, nos ilumine com sua sabedoria e não deixe para hoje o que você pode fazer amanhã, por favor. Olha, vou te contar, Vamos tinha falar sobre o tentado. quê? Alô, alô, caríssimos ouvintes, é um prazer estar de novo com vocês. E aí, muito bem acompanhado, porque se eu tiver alguma síndrome aqui de procrastinar, eu terei quatro braços para me socorrer. A coisa melhor para a gente não procrastinar é ter amigo por perto, alguém que ajude, alguém que dê uma força, todo mundo lá, caminha, pega na mão. Aliás, a criança ela começa, né, a vencer a procrastinação porque vai de mão dadas com a mamãe e com o papai, né? Então ajuda muito. Ah, não quero não, tem medo de bicho e tal. O bicho papão. E aí, a mão da mãe, a mão do pai já começa a dar à criança um parâmetro que o monstro não é tão feio assim, não. Mas é interessante, esse assunto é muito interessante. Por que a gente procrastina, né? É uma questão muito comum, atual. Aliás, ela tem alimentado muitas palestras. Você vai no YouTube, é bom isso, né? Gente ensinando como é que você faz, como é que você não faz. Não, tem gente que trabalha o dia inteiro fazendo 1000 palestras para ver se a pessoa não procrastina, né? Por que a gente procrastina? Para a neurociência, que meu caríssimo Rafael domina com propriedade, eu vou chamar de ego límbico. Inventei um nome, Rafael. Ego límbico, Bonito, gostei bonito. disso. Ego Ego límbico. límbico. Bonito, bonito. Gostou disso? Eu também Gostei, é o ego bonito. límbico. É bonito, ego límbico veio assim, tchum, Lacan mandou para mim, Flores, ego límbico. Por quê? O ego límbico é o mais antigo, não é isso? Eu estou enganado, é o mais antigo, não é isso? Ele é o mais Tem antigo, o né? reptiliano. Ele é o O mais antigo. reptiliano é mais antigo, mas o límbico Não, o ele reptiliano é é mais antigo. anterior, Não é mais o límbico é o que resolve, é o que quer é o meio do imediatamente, ele caminho. é imediato. Ele não aceita, não. Ele não sabe e nem quer aceitar limite. Eu acho, né, suspeitei, por isso que eu inventei essa fala de água límbica, porque eu acho que esse reduto do cérebro, ele tá. O que a neurociência, quando ela se abraça com a psicologia profunda, a psicanálise, a espiritualidade, a gente começa a achar um setor onde tem um negocinho lá, um elementalzinho, sei lá, né, no cérebro, um neurônio qualquer, que pode ser o instrumento de manifestação dessa coisa que a gente chama de ego, que vem, né, do desejo, das pulsões. Então, esse eu chamaria de ego negativo no sentido que ele não tem limite. Aí tem um outro ego, positivo ego do pré-frontal, é isso mesmo, doutor? Não é isso? Frontal, exatamente. Não é isso? É Esse é exatamente o mais pré-frontal. moderno. Né? E esse ego positivo do pré-frontal, ele é mais moderno e ele tem uma ligação, ele lida melhor com a realidade. Ele tem uma visão melhor da realidade. Tá? Então ele não tem essa pressa que o ego límbico tem. Mas acontece, o que eu estou dizendo para vocês? Eu estou definindo o que é procrastinação, utilizando termos de conceitos. Eu Neurociência. fiz uma É. miscelânea de conceitos para explicar a existência humana. O que eu estou dizendo? Estou dizendo o seguinte:
procrastinação é fruto de um embate interno, né? A gente pode pensar no cérebro, esses dois lados você não tá para ficar, não, porque eu quero agora, não quero. E o Freud vai mexer nisso, vai chamar de ego, e aí a gente briga, né? Vemos brigando internamente, é uma briga entre a satisfação do desejo imediato, a obediência da realidade, porque o ego pré-frontal ele está muito mais ligado ao princípio da realidade, tá? Mas nisso subjaz aí uma coisa chamada exigência, crítica. Tá ali, né? Essa crítica está ali acompanhando esse embate. Na briga, o límbico, o ego límbico leva vantagem, né? Ele leva vantagem, que ele é mais antigo, então ele chega, toma o espaço, ele leva vantagem. Essa desvantagem só pode ser recuperada a partir do momento que você tenha autoconhecimento. Porque não dá para inventar, mas você tem que ter autoconhecimento. Então, tem gatilhos que fazem com que a gente procrastine. A gente procrastina por quê? Você vai lidar com uma situação muito abstrata. Meu Deus, como é que eu vou falar sobre espiritualidade? O que eu sei de espírito? O que eu sei de inconsciência? Não sei nada de coisa. Eu só sei de consciência. Né? Até o século passado, aliás, anterior, né? Lá pelos anos da entrada do século passado, a consciência era, até a aparição do mestre Freud, a consciência era postulada como ela é central, ela conduz a vida humana. Se eu tenho consciência, então eu conduzo a minha vida. E mais o Freud, né, na sua pesquisa, descobriu um traço chamado inconsciência que criou um problemão para nós todos. Né? Que a consciência ficou... E a prova disso está, inclusive, nessas duas coisas que a gente começou a falar agora no ego límbico e o ego pré-frontal, porque o ego fica meio perdidão, tá naquele veste, né? meio aquela coisa de Serraia, né? do médico e o monstro. Uma hora ele é monstro, uma hora ele é médico, ele fica meio perdidão. Não sabe como vai dar uma solução à questão da vida. O desafio de estar vivo. É um desafio interessantíssimo. Ele é exuberante, perplexante, e, ao mesmo tempo, ele é que pode fazer com que você se retraia. Essa retração vai passar pelo abstrato, vai passar por uma outra coisa também que é chamada de aversão. Aliás, falava isso com a Yara, coisa que te dá aversão, não? Não tem aversão? Meu Deus, eu me lembro. Eu, quando estava no hospital, eu estava trabalhando no... Eu era agente, sempre agente administrativo, não? Lá, na minha carteira. Mas eu, sei lá, o que o universo inventou, porque eu sou psicólogo, sei lá, apareceu. Tinha psicóloga, mas eu apareci, não sei porquê. Aí me convidaram, me obrigaram. Primeiro me levaram para o centro, né, de saúde mental do Hospital do Andaraí. Eu falei, porra, não quero ir não, cara, que eu já tinha meu consultório, e eu tinha um horário, né, legal, e eu saía dali e ia para o meu consultório. Tá bem, eu estou trabalhando, pô. Eu tinha não só isso, além do consultório, eu tinha um grupo de acompanhamento, meu amado, oficina. Olha, se tem alguma colega minha ouvindo aí, um abração, Luiz, Carlos, as pessoas trabalhavam comigo na oficina, a gente fazia um trabalho de atender pessoas em casa. Pessoas, atendemos artistas, muita gente em crise, a gente fazia atendimento. Era um tempo em que a gente fazia acompanhamento terapêutico. O Rafael deve lembrar disso. Nos anos 80 tinha uma especialidade de terapêutico chamada acompanhamento terapêutico, em que alguns psicólogos se juntavam, né, e, trabalhando com analista e psiquiatra, a gente ia na casa de pessoas para fazer acompanhamento. Se estava em crise, a pessoa queria se matar. Então, a gente teve esse trabalho. Então, por isso, eu fui chamado para trabalhar lá na saúde mental. Eu me recusei, cheguei, comecei a trabalhar, onde aprendi muito bem a aplicação de uma terapia analítica com poucas sessões, aprendi lá. Agradeço a história do Andaraí. Então, eu atendo hoje um paciente uma vez por semana e obtenho resultados de um paciente 4 sessões. Foi uma aprendizado. Mas aí me chamaram de me julgar para o CTQ, Centro de Tratamento de Queimada. Eu digo, não vou, pelo amor de Deus. Eu não queria ver ninguém queimado. É um centro de queimada, não tinha criança queimada. Quer me maltratar? Me mostra uma criança que está sofrendo. Eu não vou, não. Ó, Paulo Lessa, você tem que ir, cara. Você é o mais indicado, porque eu tenho uma experiência com psicose e com vários grupos de psicóticos que eu trabalhei nessa reunião. Então, é muito parecido que a pele, ela realmente ela define
também a sua conduta psicológica, o teu poder psíquico. A pele é isso. É onde ficou os carinhos da mãe. Mas eu não vou, não. Eu tinha uma versão aqui. Meu Deus, quando eu fazia visita a asilos e tal, meu irmão ia para o grupo de leprosos, eu não queria ir. Eu tenho um problema com pele, sabe? Meu Deus, não quero ver ninguém sofrendo na pele. Porque acho que a pele é importantíssima, ela segura esses elementos para dentro da gente, dá uma figura. Se tirar isso aqui, aí aparece você mesmo. Né? Mas eu acabei indo. Então eu tinha uma versão. Você pode não fazer, procrastinar. Demorei, mas depois fui. A melhor coisa que eu fiz na minha vida foi trabalhar no CTQ. Para vocês terem uma informação, eu tenho texto sobre psicologia em 4 livros, em 4 tratados de tratamento de queimado, feito do Andaraí, espalhado pelo mundo, porque o Pitangui botava seus alunos lá, e lá foi o lugar onde se construiu a teoria de tratamento de queimado. Então, olha só como eu ganhei. Estou falando Caraca, para que vocês maneiro. ver como uma procrastinação pode atrapalhar o teu esquema. Outra coisa que a procrastinação tem, que é o medo do sucesso. Medo do sucesso. O que eu vou fazer com sucesso? É aquele cara, eu me lembro, eu era rapaz, tá ficando, eu sou um negro bonitinho, né? Todo mundo diz, mamãe era bonita, também acho que eu sou bonito e tal. Aí, porra, eu tô numa padaria e vou comprar um pão. Aí tinha uma moça, já era uma mulher até, não era tão novinha, mas era uma mulher muito bonita, ela era a atração da padaria. Cheguei com meus amigos e ela disse assim, quem é esse pão aí? Eu falei, contou pra mim, falei, que pão? Pô, pão que eu sei tá do outro lado do balcão. Era eu. Eu não sabia o que era pão, cara, e eu fiquei assim, o que é pão? Será que é viado? O que é isso? Eu pensei, pô, será que eu tô com algum problema? Eu fiquei preocupado, você vê? É outra coisa muito interessante que faz procrastinar. Por isso o conhecimento e o autoconhecimento são fundamentais. Porque eu não sabia que pão na gira era assim um cara mitão, cara. Depois eu descobri. Eu contei, ela passou a ser minha amiga depois da Conceição. E a gente ria pra caramba disso, porque ele veio o maior susto. Porque eu era um garotão, eu tinha 15, 16 anos por aí. Eu estou mostrando para vocês que esses movimentos internos é que são né, a lenha para dentro de você. Né? Então, uma coisa que você vai resolver, ela aparentemente ela fica aversiva, ela é muito abstrata, ou ela pode ser também, ela pode dar um medo danado de errar. Você tem medo, meu Deus, não vai dar certo. Isso tudo tem a ver com a tua construção interna, mental, sua. À medida em que você deslinda isso, você começa, então, a ter possibilidade de fazer aquilo que você temia tanto. Né? E geralmente dá certo. Aí descobri que era pão, fiquei mais. Né? Pô, pão é legal, então não tem medo de ser pão. Mas eu não sabia. Não tem medo de ser comida, que pão também é comida. Mas é interessante pensar essa coisa da aversão. E a outra coisa é o medo do fracasso. Meu Deus. O medo do fracasso é horroroso. Né? Você tem medo, é aquela coisa da prova, não vou passar nessa prova. Eu me lembro que eu, para arrumar um trabalho, foi muito difícil, né? Eu tive uma vida muito difícil. E eu não entendia por que os amigos trabalhavam, alguns me achavam inteligente. Para vocês terem uma ideia, eu dava aula de português e matemática quando era jovem, para pessoas que faziam concurso e passavam, e eu estava desempregado. Eu falei, tem alguma coisa errada? Meu Deus, tem alguma coisa que não está funcionando na minha vida. E aí, eu me lembro que algumas vezes eu mandei currículo para algum lugar e fui num banco, né? Trabalhar num banco. Meu sonho era trabalhar no banco, era um barato. Sabe que coisa? Você vê como a questão do narcisismo é engraçado. O banco era legal, de terno. Né? Eu sempre gostei de terno. Eu me lembro que eu, menino, na minha época não tinha colégio público assim à vontade, nem tinha. Você não podia, e você não podia pagar um colégio particular. Mas tinha uma coisa chamada de. Agora esqueci o nome, mas se você tivesse uma boa nota na escola, para a escola pública, você podia estudar numa escola particular sem pagar, quase que coisa de, sei lá como é que eu chamaria isso, esqueci o nome agora.
E eu fui. E na minha escola era Bolsa? legal, porque a minha escola, Pereira Lima, Teria uma você bolsa, não Firmino? precisava. Hein? Não Uma sei se era bolsa? bolsa, tinha outro nome. Eu acho que era bolsa, tinha outro nome, cara. Eu esqueci agora o nome é antigo, porque é antigo, eu sou antigo, eu tenho 76 anos. Pô, você nem era nascido. Então, o que que acontece? Eu fui, e aí eu detestava aquela camisa olha só como eu sou arrogante. Detestava aquela camisa da escola pública. Eu sempre quis ter um terno. O Rafael era para ser empresário, né? Eu gostava de camisa de manga comprida e tal. Cara, eu vou justo para aquela escola aí. Camisa de manga comprida, que eu me sentia de gravatinha. Então, assim, essas questões internas, elas marcam a gente. E eu vou, então, para o banco, que eu misturei as duas histórias. Eu gosto de contar histórias, vocês sabem disso. Aí eu vou para o banco, aí o cara me entrevista, assim. Ele olhou para mim assim, disse assim, poxa, acho que o banco não seria bom para você. Por que você acha? Eu acho, sabe o que eu acho? Acho que você seria melhor como mecânico. Você não faz mecânica. Por que você diz isso para mim? Entendi, né? Não, porque eu acho que seria melhor no banco. Eu acho que você tem mais jeito de mecânico. Não. Eu falei, é porque eu sou negro? Não, não, nada disso, né? Não, não, porque você não me conhece. E faz a proposta. Eu estou mostrando esses fatos que eles vão acumulando. Eu devia ter o quê? Nessa época eu tinha 18 anos, outra que eu contei 15. Isso vai acumulando, isso vem de pequeno, de você menino. Você está entendendo? Como, por exemplo, eu não. Hoje, estão ligadas a traumas anteriores, a situações anteriores que vocês passaram e que elas são os gatilhos, né? O gatilho, eu falei gatilho absurdo, né? Do gatilho, eu falei do gatilho da aversão. Eu fiquei com aversão. E eu descobri que eu era negro. Eu nem tinha descoberto que eu era negro. Para mim, eu era humano. Né? Eu acho que é uma confusão. De pele. A pessoa acha que é negro, branco. Não, a gente é humano. Simplesmente humano. Seguindo esse caminho da procrastinação, eu vou dar um salto para. Primeiro eu queria falar para vocês de dicas. Dicas. Como é que acontece Dicas, isso? dicas. Você é culpa, a força da culpa, malvada da culpa. E quando o cara me diz isso, eu um menino, eu ainda, né? Informação, como a moça me disse que era pão, eu não sei, isso é um OVNI. Aí aquilo pode ficar. Depois conversaram comigo, meus amigos riram pra cacete, eu virei chacota e tal. Mas eu não sabia. E quanta coisa diz pra você que você não sabe, que teu pai disse pra você, que a tua mãe, que a gente diz pro filho da gente, diz pra um aluno da gente, e não explica, né? Por isso, Freud explica. Freud adora porque ele explica assim, funciona assim. Aí você começa a sacar. O professor faz isso, o mestre faz isso. Explicar para a pessoa saber. Né? A pessoa sabe. Então, o que, que acontece? Nessa situação do. Para não me perder, que esse assunto é muito interessante. Assim, então você vai fazer uma coisa, aí 5 minutos você começa a fazer, aí você para. Não dá mais para avançar. Pô, não vou conseguir e tal. Esse cara, ele não tem tempo. Ou outro que é perfeccionista, né? Tem que ser perfeito. Se não for perfeito, não serve para mim. Quer dizer, de novo, aí eu faço um link com uma coisa que o Freud vai chamar de superego, né? A gente vai aprofundar isso depois. Então, o perfeccionista é um cara, o outro tem medo de fracasso, né? Esse tem medo de fracasso, ele tem medo de fracasso. O outro tem muito tempo, uma coisa que faz você, vou ter que fazer o concurso, vai ser em setembro. Vai dar tempo. Nós estamos em janeiro. Também é uma defesa que É se lá, faz. né? Até lá eu faço, né? Como eu estava brincando, vamos fazer, já para amanhã. E uma outra coisa interessante, aliás, às vezes eu acho que eu sou mais identificado com essa área, muito engraçado isso, que é a questão de funcionar sob pressão. Mas tá.
Aliás, o brasileiro é isso, né? Declarar imposto de renda no último dia. Nos últimos dias. Você vê que aí você não consegue nem entrar no site. Porra, o brasileiro seria um procrastinador de ordem, digamos assim, sob pressão. Eu deixo para o último dia. Aí no último dia eu vou fazer. Então são tipos, né, de procrastinador que a gente pode pensar. E aí como resolver isso, né? Solução para isso. Aí dizem as boas mentes, né? Eu acrescento aí uma pimenta, mas é fundamental isso. Começa. Aí o Rafael sabe disso na neurociência. Você começar em 5 minutos, continuar 5 minutos. O cérebro, igual um cachorrinho, ele vai. Começa com 5 minutinhos. Tá? Vai ser só 5 minutinhos. Aí você começa. Aí, de repente, você se encanta. Que pode haver uma quebra. À medida em que a gente tem pulsão de vida e morte, né, dentro da gente, esses dois aí que a gente falou no início, né, o ego o negativo brigando, a gente tem também uma força interna muito grande, porque tem um foco, e você também, o narcisismo tem uma área muito boa, é a área positiva. Então você começa a fazer, o cérebro vai, de repente você fez. Caramba, eu fiz. Não acredito que eu fiz isso. Então dá para você avançar e não ficar paralisado nessa situação. Uma outra dica, deixa eu ver outra dica, eu até anotei essas dicas para não esquecer, porque pô, essa não é muito minha área. Deixa eu ver aqui a dica, tem uma dica legal pra cacete. Assim. Ai, cadê a minha dica? A primeira que eu dei. Não, esse aqui não. Isso não. Isso não. Perfeccionista, ocupado, já falei. Sob pressão, mas eu queria falar. É aqui. Assim, essa no BNI a gente aprendeu isso. BNI, um abraço para os meus amigos do BNI. Um abraço, Que Beni. beleza. Um abraço para todos, né? Para a Adriana, lá, para o meu amigão. Dividir as tarefas. Divida as tarefas. Então, você dividir. Vocês que são professores sabem disso. Vocês têm uma feira de trabalho lá miserável. Tem a turma 1. Dividir também dá para a gente lidar com esse ego procrastinador. Né? A outra coisa muito importante também é perdoar. Essa eu gosto muito porque ela me liga com a espiritualidade e com a psicanálise. Se perdoar. Como a culpa, o ciclo de culpa ele é muito poderoso, o ciclo da culpa, né? Porque quando você dá 5 minutos, você para, vai deixar para amanhã. Quando você para amanhã, a culpa está desse tamanhão. Ela fica enorme, ela cresce, é uma hidra. E aí, se você praticar o auto-perdão, mas, porra, antes não consigo. E você vai fazer isso, qualquer um faz, eu faço. Eu estava conversando com o Gemini, ontem, falei, porra, estou com a procrastinação, ele morreu de rir. Miserável, que eu estou para fazer uma coisa, mas estou demorando. Mas eu tenho consciência disso. A diferença de você manipular uma procrastinação ou qualquer outro tipo de dificuldade é você conhecer a parte que está dentro de você que está fazendo isso. Você se desarma esse teu suposto e pode transformá-lo em seu amigo. Então, o que acontece? Você se perdoando, você pode... mas ontem eu não consegui, meu Deus, eu me perdoo, o que eu fiz? Então, essa fala, o cérebro escuta, a mente escuta, e vou fazer. Então, o impacto da procrastinação, ela sai um pouco. Ela diminui, tá? Ela diminui e você pode avançar. Mas eu quero agora entrar num espaço que eu assim, desconfio do que eu acabei de dizer para vocês, porque tem uma coisa lá dentro chamada inconsciente. Esse danado desse cara que trouxe para a conversa era muito complicado. O inconsciente não tem esse negócio de presente, passado, futuro. Não existe isso. Ele é o relógio, como diz um amigo meu, relógio inconsciente, não tem ponteiro, cara. É um negócio complicado. Como é que você vai lidar com um relógio sem ponteiro? Vai para o tempo lógico do Lacan? Então, como não tem ponteiro, a gente precisa começar a pensar, então, por que a gente procrastina, né?
Por que será que eu procrastino? Por que será? O que acontece comigo? A gente falou no começo, eu dei aquele nome de ego límbico, ego pré-frontal, de propósito, para falar sobre essas instâncias internas dentro de nós. Rememorando o que eu tenho repetido, eu estou Ego macio. límbico. Ego límbico. Ego límbico, ego límbico, é. Eu O- tenho, é porque está no princípio do prazer. O ego límbico e o ego pré-frontal. É a briga deles, né? O Freud vai chamar da guerra, né, do princípio do prazer e do princípio da realidade, essa briga danada, eu quero, não quero e tal. E a gente vai para um ponto muito interessante, que está no começo lá da formação do narcisismo, que é a aceitação de limite. Né? Aliás, é uma forma boa de se entender o complexo de castração, que às vezes se complica castração até antes, que é homem fica com medo. Oh, não, eu quero saber de castração, não, pelo amor de Deus. Help me, mamãe. Mas, e que para as mulheres fica até, né, gritante, oh, mas como? O Freud inventou essa coisa? Mas não é, isso é uma metáfora, tá? Um conceito metafórico. Se você notar, aliás, ele está nas grandes religiões, no Oriente tem muito isso, é inegável que a sexualidade tem uma atração muito grande. A gente falava disso, essa energia de vida. E dali começa, né? A gente nasce dali, mamãe brincou com o papai e termina de estar aqui. Que legal. Então deve ser legal, a sexualidade é legal. Por que a gente acha ruim, né? Alguém diz que é ruim, que é pecado fazer isso, fazer aquilo. Então, lá no início, quando a gente vai começando a organizar, nós falamos aqui dessa grande criatura chamada mãe. Né? Ai, eu adoro as mães. Se tem alguma mãe me ouvindo, um beijo no coração. Eu adoro vocês. Porque essas mães, elas têm um poder muito grande de permitir que o bebê humano experimente uma coisa chamada onipotência. Esse complexo de onipotência, ele é o que subjaz na procrastinação. Por quê? O complexo de castração, para quem quiser entender isso, é mais ou menos assim, igual a uma fonte de frustrações. Se você pensa em frustração, qualquer uma, pode pensar, ela, para mim, para o Freud, para os analistas, a gente está entendendo que nesse momento está lidando com um complexo de castração. Quer dizer, o que é castrar? Corta um desejo seu que você não dá para avançar e você tem que encarar a realidade, a dureza do limite, que é libertadora. Né? Você procrastina, porque na procrastinação você se entrega, você vai fazer uma coisa. Né? Porra, mas a gente sentar agora para. Ainda mais agora que a gente tem computador, internet, porra, eu tenho que fazer aquele texto. Aí, não, acho que eu vou jogar um pouco de xadrez. Xadrez é tão bom, adoro xadrez. Acho que agora eu vou ver um pouco de que eu vou comprar. Quero comprar uma. Se começa a se distrair, é uma defesa, e essa defesa que a gente está, nesse momento, chamando de falta de limite. Você não aceita o limite, porque, na verdade, o procrastinador ele quer manter um sentido de, como eu chamava o Ramon quando ele era pequenininho, né? Quando ele estava fazendo as birras, ele a graça, morrendo de rir. Ele é o rei de tudo. O procrastinador é o narcísico rei de tudo. E a psicanálise vai trazendo essa questão do inconsciente atemporal. Né? E o movimento do superego com o ego e a realidade vai trazer para você que você, para crescer, você precisa, voltando lá ao que o Rafael falou outro dia, o sacrifício, né, Rafael? Você precisa sacrificar um desejo para viver. Se você Trabalho sagrado. procrastina, isso aí. Se você procrastina, você não avança. Quanta gente nesse momento está ouvindo? E aí tem outras questões. A culpa alimenta muito isso. Né? A culpa vai alimentar muito isso. Por exemplo, filhos de pais com problemas, seja financeiro. No meu caso, que eu sou negro, é muito comum, é muito difícil você ver. Né? Pais negros com poder aquisitivo. Você não vê agora, graças a Deus, vemos aí um espaço para nós, ocupando espaço, que foi empurrado negro, tinha que ser mecânico. Esse cara falou que eu tinha que ser mecânico. Negro é para ser mecânico.
Não, nada contra o mecânico. Aliás, deixa eu dizer uma coisa para ficar bem claro para quem quer me ouvir. Eu não me arrependo de não conhecer mais mecânica. Pô, tenho um carro, adoro mecânica. E outra coisa, estava aprendendo um cara, aprendi a sentar tijolos. Essa arrogância humana temos dentro de nós uma capacidade enorme de aprender coisas. Só que a gente fica lijado em caixinhas ao narcisismo e devido. Então, a gente começa a pensar, se uma pessoa que vem de uma família onde se exigia muito, muito comum, quero que meu filho seja médico, você vai para qualquer família, não, eu quero não quer ser médico, quero quer ser bailarino, cara. Puta merda. E aí dá uma briga miserável. Se essa pessoa abre mão, aliás o consultório da gente é muito cheio disso, né, Rafael? Muita gente que sufragou, né, o seu desejo em prol de atender a figuras paternas. O medo de romper. Essa é uma outra coisa muito interessante que o Lacan vai falar, que a gente tem medo do sucesso. O procrastinador também procrastina, eu falava isso com a Yara antes. O medo de ser... O que eu vou fazer com sucesso? Subjaz atrás desse medo um superego muito gigantesco que você tem do fantasma que você traz na sua cabeça. Né? Por isso, ele só pode ser definido e vencido com o conhecimento. A coisa mais... O medo ele é muito forte quando ele não é conhecido. Pô, eu tô com medo. Eu tenho medo de barata. Ah, não sabia uma barata, eu tô bom. Eu tenho medo de... Se você conhecer a barata, começar a ler, estudar, perceber, você pode pisar na barata, pisa na barata. Você é maior. Mas na inversão, quando você tem esse terror, esse medo, que é uma coisa que você não vence, aí você precisa de ajuda, né? Eu me lembro de uma paciente minha que tinha um medo de lagartixa. Oh, meu Deus, a vida dela dava horror. Ela resolveu. Então, essas questões todas fazem com que você não avance para fazer uma coisa que você precisa fazer. A outra coisa, essa arrogância da onipotência é muito interessante, que eu brincava agora, eu e o Rafael, vamos fazer na semana que vem, né? Porque eu tenho a ilusão de que, assim, se eu não faço hoje, eu faço amanhã eu posso fazer melhor. Meu pai tinha um negócio que ele dizia que eu morria de rir. Ele dizia assim, a síndrome do Bacurau. Amanhã eu vou. Aliás, é muito comum do carioca, né? Vamos almoçar lá em casa no domingo. Não sei que domingo é esse. Esse é dia 28 de fevereiro. Ou 30 de fevereiro. Então, assim, gente, para início de conversa, é isso que eu queria trazer e quero ouvir agora meus colegas de cátedra. Vamos lá. O que vocês acham Professor Iara, faça as honras. Estava ouvindo o doutor Firmino falar, né? E é impressionante quando a gente, principalmente quando se é muito jovem, né? Recém-formado, a gente fica com uma ansiedade tão grande, né? Principalmente quando é o professor, né? Está diante de uma turma, diante de uma reunião de pais, né? Professores e alunos, né? E o que falar, né? E é uma coisa que você se prepara para falar, o que vai dizer, o que você vai argumentar, mas surge uma ansiedade de se mostrar, de se falar, né? E eu nunca tive assim dificuldade para falar em público, eu nunca tive essa dificuldade, mesmo Legal. diante de tanta assim opressão. Eu sempre fui uma pessoa que eu fico muito quieta, eu nunca fui de conversar muito, de falar muito, mas eu sempre gostei de literatura, né? Eu sempre gostei da língua portuguesa e tudo. E logo na minha primeira aula, prova-aula, né? A minha professora de literatura falou, Yara, você vai dar aula sobre Machado de Assis. Eu falei, nossa, Caramba, que logo beleza! Machado de Assis, Logo o Machado de O clássico, Assis. maior escritor o brasileiro. mestre dos mestres, né? E eu me preparei tanto, e ela falou assim, eu disse para ela, olha, eu não sei se eu vou conseguir falar em público, né? Porque eu já li tanto, né? E essa ansiedade não sai de dentro de mim. Ela disse para mim o seguinte, você vai falar o que você entendeu, o que você aprendeu com Machado de Assis. Não se preocupe com as teorias, com os livros, né? De preferência, fale, não leia, fale o que você achou
do autor, né? E eu cheguei assim, quando eu olhei aquela turma, a primeira vez, aquela turma toda ali ansiosa para. Fui a primeira a me Ouvir? apresentar, né? A primeira a me apresentar. Me bateu assim uma ansiedade, uma tristeza. No início me deu vontade de chorar e sair correndo. Eu falei assim: eu não vou ficar aqui, não. Eu vou dizer para a professora que eu não vou ficar, eu não tenho condições, eu não vou falar. E ela percebeu isso e me chamou na porta, fora da sala de aula, e falou assim: o que está acontecendo? Eu falei, professora, eu me preparei tanto, tanto, que agora eu não consigo falar. Ela, não, que isso, você vai conseguir falar assim, você vai lá e fala tudo que você se preparou, né? E não deixa essa ansiedade tomar conta de você, que essa ansiedade é que vai lhe prejudicar, né? Não tem ninguém que vai reparar ninguém. Você está com medo de chegar lá e falar, né? E as pessoas, não, as pessoas vão te ouvir, todos aqui são alunos, estamos aqui para aprender, né? Eu vou ficar lá no fundo da sala e vou prestar atenção no que você está falando. E assim eu fiz. Fui lá, comecei a falar, peguei, naquela época era giz, né? Peguei o giz e comecei a fazer um cronograma do que eu iria falar. Fiz um cronograma e fui por etapas, falando item por item, sem ter que pegar papel, sem ter. E quando acabou, todos prestaram atenção, a professora gostou, os alunos gostaram, e eu fiquei, nossa, eu me preparei, fiquei com tanto medo, com tanta angústia, e consegui falar, né? Então, essa ansiedade que nós temos, depois eu faço, depois eu leio, não. Procure pensar o que você vai fazer, né? O doutor Firmino acabou de fazer um comentário que é fundamental. Faz uma listagem do que você pretende fazer durante o dia. Se você está muito ansioso, está muito sobrecarregado com afazeres, faça um cronograma daquilo que você tem que fazer. E vá por etapas. Hoje eu vou ler o texto tal, hoje eu tenho que ir ao médico, hoje eu tenho que comprar determinadas coisas. Faça uma listagem, vá por etapas e não deixe a ansiedade tomar conta de você. Porque é essa ansiedade que leva muitas das vezes a pessoa à depressão e às vezes até a desistir, né, dos seus objetivos, porque não sabe o que vai falar, eu tô ansioso demais. E esse tipo de preocupação nos impede de realizar, muitas das vezes, um bom trabalho, ter um bom desempenho, né? Ser autêntico, falar aquilo que está sentindo. Mas veja, eu encontrei essa professora que me deu essa dica, e assim somos nós na vida do modo geral. Temos que nos apegar, temos que nos agarrar, né, com coisas que vão nos ajudar. Ela vem de uma forma para depois eu vou fazer isso. Não, hoje não dá, não. Estou muito cansada, eu vou descansar. Se você está muito cansado e vai descansar, tira um tempinho, né? Barulho. Oi? Isso ajuda as pessoas, né? Doutor Rafael? Alô, Rafael? Oi, oi. Gente, Ah, uma das coisas interessantes, né? Não sei se vocês sabem, mas tem mais pessoas com medo de falar em público do que com medo da morte. Não é impressionante? O medo de ser julgado na sociedade é deu um muito. tilt aí, Rafael. Acho que você repita Então, isso, por favor. peraí. Uma coisa que talvez vocês não saibam, mas vou contar para vocês. Medo de falar em público. Tem mais pessoas com medo de falar em público do que com pessoas com medo da morte. Sabia? É impressionante É, porque a nossa avaliação social é mais poderosa do que a morte. Tem noção? Você tem noção do que significa isso? Tem noção de que qual o Eu peso tenho, que a eu nossa, tenho, eu tenho, né? eu Pois é. tenho. E olha que coisa, né? Quando a gente fala em procrastinação, a gente tem que falar em paralisia, medo, né? Que é um sistema que a gente tem da ansiedade. E olha só, por que que você paralisa em questões sociais? Por que que você deixa para depois trabalhos relacionados à vida de sociedade? Ao mesmo tempo, olha que coisa, é possível que você saia da paralisia devido aos que os outros vão pensar de você.
Eu, por mim mesmo, Como é não que é? Não, faria, repita, não. repita, por favor, Rafael. Repete essa frase É aí. possível que você saia da paralisia com medo do que os outros vão pensar de você. Não é à toa que isso é usado para pessoas irem para a academia. Vai para a academia com amigos. Por quê? Porque em sociedade você entra em ação, né? Olha, eu não queria corrigir prova, não. Eu estou com um bolo de 10 pacotes de prova para corrigir. Mas eu tenho que entregar amanhã, porque se eu entregar amanhã, eu vou ganhar lá, estrelinha tal. Sabe? Eu vou ser reconhecido porque eu fiz alguma coisa. Eu não queria emagrecer, não, porque eu tenho preguiça, mas acontece que se eu ficar magro para o carnaval, eu vou. Então a gente começa a ter uma vida focada no social, né? Olha, eu não gosto de futebol, não, mas eu vou ali com o pessoal em tal lugar assistir o jogo. E olha que coisa, como que o social nos mobiliza, né? Ao mesmo tempo, isso quando nós temos amigos. E quando nós temos inimigos, o social nos paralisa. Então é interessante que quando a gente pensa em procrastinação, a gente tem que pensar, muitas vezes o Firmino fala isso, a Yara também, que é naquilo que não foi dito, naquilo que não foi falado, naquilo que não está presente. Muitas vezes a procrastinação, ela não é um medo explícito, ela é uma necessidade de falhar para você criar uma profecia autorrealizada. Não, Isso, gente, verdade, não é isso? Por verdade. exemplo, eu nasci para ser fracassado. Se você faz alguma coisa e dá certo, você não é fracassado. Aí a sua profecia não se realiza. Olha que coisa, né? Verdade, é verdade. Isso é Então, interessante, é isso é muito impressionante, importante. né? Essa fala É é muito impressionante. importante, muito, porque ela, você vê, essa coisa que você fala, né? Essa multa influência, né? Por que que é importante a vida social? Por que que a gente é gregário? Um amigo ajuda muito, gente. Aliás, amigo ajuda desde namorar. Eu me lembro de um amigo meu que amou a namorada. Eu com medo danado de namorar. Falei, como é que eu beijo? A gente tem esse negócio é engraçado. Como é que eu vou beijar essa mina? Meu Deus! Eu tinha uns 12 anos, 13 anos, 14, sei lá. Pô, vamos lá que eu vou namorar fulano e vou te apresentar a ciclano. Eu falei, meu Deus, eu fui com aquele medo danado. O que, que eu faço com a menina? Não é engraçado isso? E Eu acho tão aí? legal, tão humano. Não é engraçado, não. Eu não vou, Porra, não. Aí fiquei com dor cacete. de barriga. Pô, aí o cara me levou. Eu, se eu fosse sozinho naquele momento, possivelmente eu não teria ido. Porque, na verdade, nós somos uma gestalt, né, de sentimentos, de emoção e de cuidados. Assim, por isso o impacto que o Rafael chamou de atenção é importante pra caramba. Né? O curso Levin vai trabalhar muito essa coisa interpessoal, né? Que é legal. A importância do amigo. Amigo, eu adoro amigo. Ai, meu Deus do céu, tão grato aos meus amigos. Até para namorar, esse cara me deu uma força. Não deu muito certo, porque aí entra por que é que você não vai. Aliás, Rafael, você disse uma coisa que me fez pensar, uma coisa muito legal. Eu estava pensando do ganho secundário. Existe um ganho secundário importantíssimo na procrastinação. Qual é esse ganho secundário? Isso que você acabou de dizer, né? Porra, ele não dá certo, a A epifania dele profecia autorrealizada. não se completa, essa realização nunca se dará, porque, porque eu sou um fracassado. Tem gente que gosta de andar com. Não, eu vou andar com outdoor nas costas, sou fracassado. Aquelas pessoas, né, que estão sempre reclamando. A vida. Ah, meu pai era, era pipoqueiro, minha mãe me largou, minha mãe bebia, não sei o quê. Eu nasci negro. Ah, eu sou rico, mas a minha família me colocava para dizer que eu era preguiçoso. Aliás, é uma coisa que a gente não fez. Existe uma diferença entre preguiçoso e procrastinador. É importantíssimo. Né? Tá, isso é legal. O preguiçoso, ele decide não fazer coisa nenhuma mesmo. O procrastinador, ele quer fazer, mas não consegue. Não consigo fazer, meu Deus. É diferente. Ele tem o desejo. Então eu me lembro dessa coisa do meu amigo que apresentou a moça, né? Ó, eu acho uma roubada, gente. Se vocês forem com amigo, eu entrei numa roubada danada. Cheguei lá, eu não gostei, agora eu não gostei. É bom você fazer as suas escolhas. Agora, claro que é gentil de um amigo teu te oferecer, né, te apresentar uma namorada. Mas a última decisão é sempre tua. Daí a importância muito grande de você acompanhar, como o Rafael disse, um amigo às vezes leva a gente para ver futebol, a gente começa a soltar.
Esse dia eu não me dei bem, mas no outro dia me dei bem. Entendeu? Essa repetição, né, de contatos, e um amigo que te observa, escutar o que o amigo te diz. Às vezes a gente fica tão agoniado com a ansiedade, como diz a Yara. Eu me lembro, eu estava na sala de aula na psicologia, eu entrei mais tarde, já contei essa história algumas vezes, né? Eu era um intelectual, estava sempre já no Brasil, negro, cabelão, né? Então eu tinha uma defesa, eu tenho um narcisismo protetor, um mecanismo de defesa, de pô, só tinha gente rica na sala, gente branca, loura, mulheres lindas, cheirosas, eu lá, também eu sempre andei cheiroso, que a mãe adorava o perfume, então isso não se fica. Eu estou lá lendo. Aí teve um ensaio lá, aquelas coisas que tem nas aulas, né? Vocês sabem, né? A Yara contou uma, eu também fiz, Yara, eu fiz licenciatura, então tive que dar uma aula, né? Eu também nunca tive dificuldade de falar, não, acho que tem a ver. Aí entra a questão que o Rafael chamou do social. A minha casa, meu pai cuidou de todos os irmãos da minha mãe. Então, minha casa era, era um clube. Eu já disse isso, eu não tinha quarto. Meu quarto foi tomado pelas mulheres. Porque, pô, a mulher não podia dormir. Eu podia dormir na sala. Onde dorme, não? Uma mulher dormir na sala fica meio esquisito. A mulher é um ser muito mais, né, sutil. Porra, e aí eu tô na sala, aí teve uma um treino, né? Um treino, a gente ia fazer um psicoteatro, né? De atendimento. Eu fiquei igual aquele cara da escolinha do professor Raimundo. Digo, pô, como é que ninguém me vê? Porque na aula, nessa aula, né? Você tinha que falar. Era um mimetismo, claro que era um teatro, mas você sabe que o teatro é engraçado. Essa coisa é muito interessante a gente pensar. Isso que o Rafa falou do social é muito legal, porque tá aqui na garganta, cara. Tá aqui na cabeça, na garganta, o que você quer dizer. Por isso é muito legal você conversar com um amigo que está vendo que ele está meio deprimido e tal. Porque às vezes você dá um start, ele solta, você que está na sala de aula, ele solta o que está ali, está para vir. Que a repressão, ela não consegue segurar todas as coisas, porque junto dela, junto do reprimido, tá esses dois egos, esses desejos. E agora vocês vão em qualquer lugar aí, sei lá, acolhimento. Nós discutimos muito. Acolher é muito legal. Então, esse acolhimento faz com que a pessoa. Então, eles vão me perguntar como é que é a minha vida. Eu não quero. Eu queria contar o quê? Eu queria contar minhas neuroses. Eu não queria expor. Mas elas estavam doidas para sair. Eu estava louquinho para fazer uma análise. Estava mesmo. Eu já tinha lido sobre, eu não tinha feito ainda. Aí escolheram lá o pessoal para fazer o teatro. Aí, graças a Deus, eu escapei daquela. Minhas preces para Jesus funcionaram. Mas outro dia, tive que, ainda na apresentação do trabalho, o grupo achou, porque eu também tenho a facilidade de falar, né? O grupo achou que eu que tinha que apresentar. Eu falei, pô, gente, não, filho, você fala muito bem. Cacete. Foi um dia, à noite foi complicado, eu fiquei pensando. Como eu agora fiz, hoje eu tive necessidade de escrever, e eu tenho muita facilidade de lembrar. Aí fui fazer a aula. A aula era sobre religião, né? Que tema bonitinho. As religiões, impacto na vida social. Puta. Eu fui falar de religião. E eu com medo danado, mas eu tinha que falar. E eu representava um grupo. Cara, eu fiz igual a Yara, né? Fiquei com medo. Vou, mano, vou. Meu Deus, vou no banheiro. Fui no banheiro antes. É bom ir no banheiro antes, lavar o rosto e tal. Bababá, fazer um xixi. Aí voltei, meu Deus. Não tem como escapar. Mas vou eu. Eu disse, pô, eu estudei ali, vou falar o que eu penso. Comecei a falar. Fiquei famoso na Santa Úrsula. A minha primeira aula, a minha primeira fala aqui, a apresentação, fiquei famoso. Aí eu comecei a ser disputado para estar nos grupos. Falei, meu Deus, eu? Sou eu mesmo, eu fiquei me olhando no espelho. Sou eu, então sou eu. Você percebe? Quando você vence essa crítica é um super-ego. E ela tem a ver com o transcorrer de várias coisas que você escutou em casa. Né? Esse menino, aquilo que a gente já falou aqui várias vezes, né? Vocês na sala de aula, a Yara tem trazido muito exemplo disso. Esse menino não vai dar certo, não sei o quê, esse menino não presta. Como lá a outra coisa que a Yara trouxe da mãe, que falou do filho.
Essas coisas a gente vai guardando, porque a gente não conversa. E uma outra coisa muito interessante, que eu acho que para você vencer a procrastinação, isso que o Rafael deu uma dica muito interessante, e que a Yara reforçou com a professora, conversar com amigos. Amigo é uma coisa muito interessante, gente. É muito legal. Eu amo os amigos. Tá? Eu tenho saudade de alguns amigos. Assim, alguns já estão aqui no plano. Então, de conversar, porque eles acolhem você. Eu me lembro, eu tenho uma gratidão muito grande de um amigo meu, foi um amigo que me levou para a espiritualidade mesmo. Né? Ele era de um centro espírita, e eu estava imagine eu com 17, 18 anos, doidaço, tinha lido o livro do Freud, o livro Vida e Obra de Freud, estava doidinho, como é que é inconsciente? Aquele livro, Poder da Mente, que é uma complicação, aí o cara chama de Deus que subconsciente. manda, Lembra disso? Li, falei, meu Deus, o Deus que que eu manda. faço? E tinha lido a Bíblia, e tinha lido, eu estava doidaço. Né? Meu Deus, para que lado eu vou? O que é isso? Eu achava esquisito, porque o cara chama de subconsciente e o outro chama de inconsciente. E aí ele me levou para esse centro espírita, né, Jesus Maria e José, lá em Irajá, por ali, colégio. Eu tenho um carinho pelo Jorginho, ele agora mora em Brasília. Ele não sabe o que ele fez na minha vida, cara. Caraca. Às vezes um amigo fala um negócio pra você que você vai lembrar depois. Ele nem sabe o que fez. Me chamou para. Eu entrei no meu quintal. Falei, isso aqui. Aí eu comecei a entender. Pô, aí juntei Freud. Eu junto psicanálise e espiritualidade há muito tempo, gente. Desde quando eu estava no grupo de estudo. Entendeu? Eu era conhecido como o cara que mais conhecia o livro dos sonhos do Freud, porque eu já me ligava nesse negócio, entendeu? Então, assim, é importante para você não procrastinar, falar do que você sente. O medo é o medo, esse medo, ele é que é o bloqueador da sua comunicação. Geme esse medo, fale com um amigo mais próximo. Está sentindo alguma coisa? Está com medo de apresentar, medo de encontrar um cara e aquele. Você está com medo de um cara que está te perseguindo no trabalho? Né? Uma mulher, por exemplo, que agora está sendo muito perseguida. O feminicídio está horroroso nesse planeta e nesse Brasil. Converse com a sua amiga. Você está se sentindo intimidada no emprego? Você está com medo de começando a ficar deprimida? Ai, meu Deus, eu não consigo isso, não consigo aquilo. Vá conversar, porque também é uma forma, porque a procrastinação ela é uma autodefesa, né? Um mecanismo de defesa perigoso para você. Porque é uma forma dessa guerra interna que a gente falou no começo, de impedir que a gente conheça você. A gente está doido para conhecer você. O que que eu venho descobrindo hoje, que acho que a Yara e o Rafael descobrem, e a gente vai descobrindo, né? Que as pessoas querem conhecer você. A gente quer conhecer as outras pessoas. É legal isso. O ser humano é muito interessante, até pelos erros que comete. O cara contar um erro de puta merda, você achava que era um cocô do cavalo do bandido, e o cara fez a mesma coisa, está contando, que legal, eu acho um barato isso. Eu adoro essas histórias que o cara conta, que deixou um furo. Eu comecei a ter coragem de contar as minhas. Porque uma das coisas mais importantes para você vencer a procrastinação é conhecer esse lado que é o monstro dos mares. Que às vezes o monstro é baratinho. Quando você começa a conhecer. Você fala, eu estou com medo disso, meu Deus. Medo de beijar quem vai namorar, né? A menina, quando bota seios, eu me lembro de uma história que eu vi do sutiã. Quer dizer, uma história linda do ser humano. Essas passagens são importantes. E elas vão dar, se você passa por elas com apoio, e aí eu recomendo, continuo recomendando, que se busque uma ajuda terapêutica, gente. Ajuda muito. Seja lá uma vez por semana, porra, de 15 em 15 dias, com alguém competente, vai te ajudar. Ou que você converse com alguém que você confie, uma pessoa que você perceba que tem, né, conduta ilibada. É isso aí, mas vamos lá, fala mais aí que eu estou falando muito. Vamos lá. Mas, enfim, a procrastinação ela nos salva também da gente falhar, da gente se expor, da gente ser avaliado, né? Então, quer ver uma coisa? Se você aí, ouvinte, simplesmente fizer uma atividade qualquer, escrever um texto,
Agora escreva o mesmo texto com duas pessoas olhando você escrever. Agora imagina você almoçar com quatro pessoas olhando para você. Na Olha que mesa. coisa, né? Você Ah, eu tinha consegue um horror almoçar disso. Ah, você tranquilamente? pegou? Eu tinha um horror disso, era engraçado. Assim, eu sou meio individualista, tem um lado, claro, quando conhece. É, Psicanálise, né? Eu tinha um medo, eu olhava assim. Eu chegava, hoje não. Hoje eu como no Maracanã, mas naquela época não. Uma mesa assim, eu escolhi uma mesa que tivesse mais recôndito. Porque também tem uma coisa que é preciso também a gente reconhecer, né, Rafael? A gente também tem um momento que a gente quer ficar um pouco só. Não é proibido, gente, né? É pecado. Não, a gente quer ficar, mesmo casado, você quer ficar um pouco só. Isso é legal. Aliás, isso é sim, base da meditação, entendeu? Ficar um pouco só. Escutar você, conversar com. Oh, o que você sentiu? O Rafa, bababá. Isso é legal. Mas vai lá, continua, Rafael, que eu gostei dessa lembrança. não, mas simplesmente quando a gente começa a deixar as coisas para depois, tem um benefício. A gente ganha por estar sempre atrasado. Sabe aquela pessoa que vai chegar na festa? Eu não sei o que acontece com carioca. Porque quando eu vou para São Paulo, ou então para eu estou em outro estado, é muito engraçado. Pô, vamos marcar de fazer tal coisa? Você deu esse exemplo, né? É, e aí as pessoas falam, tá bom, vamos sim. No sábado, dia tal, na quinta-feira, dia tal, estou disponível. E você? Cara, funciona. Agora, eu decidi fazer o seguinte: toda vez que alguém chega por exemplo, tô na rua com o pai de uma amiga da minha filha, né? E ele fala para mim assim: pô, cara, vamos nos falando, tal. Claro, qual o seu telefone? Eu não tenho seu WhatsApp, me dá aí agora. Vamos marcar tal coisa. Tá bom, vou marcar quando? Né? Agora, eu não estou deixando mais essas coisas acontecerem, porque eu percebi que era tão endêmico, que todo mundo faz, que agora não. Parei, é para fazer? Então tá. Quando? Que horas? Pode? Não pode? Vou criar um grupo, vou te mandar no WhatsApp agora para você lembrar. Vou colocar alarme na minha agenda para lembrar, porque você falou que a gente ia fazer tal coisa. Se todo mundo começar a fazer isso, muito da nossa procrastinação vai embora. A gente vai parar de falar por falar, né? A gente vai começar a Exatamente. fazer as coisas, né? Mas eu, Firmino, eu vou ter que interromper a minha fala, a sua, porque eu estou sentindo um Tá bem, cheirinho de um Dayana. pensamento da Yara. A Yara está pensando num Dayana. negócio esquisito, Pô, estranho, Yara é a duro, difícil de a rainha engolir. da fala, então. A Yara, então, é A imperatriz. conversa, Então, Yara, a você tem conversa, o calendário? tema é tão agradável que dá vontade de continuar. Mas nós temos que obedecer os nossos horários, né? Até para não Limite, deixar para limite! depois o que podemos fazer agora, né? Para não ultrapassarmos nossos horários. Caríssimos ouvintes, foi um prazer estar com vocês, um prazer estar com o doutor Firmino, doutor Rafael, e aguardo vocês, nossos queridos ouvintes, e os nossos queridos doutores na próxima, né? Estaremos aqui para mais um tema. Um abraço a Quem vai falar? todos. Quem fala lá vai ser a Sou professora. eu, Cara, sou assim eu eu que sou vou lembrado. falar. Legal, que legal. Um Muito bom. abraço a Então eu acho que eu vou todos. estar aqui. Então eu acho que eu venho. Ah, que Só bom. Eu porque é também, Ah, Yara. acho que isso eu não aí. vou faltar, não. Que bom. Nessa a gente vai. Então, gente, um abraço. Valeu, gente. Um abraço. Um Muito, abraço. muito